Olá, eu sou a Simone Ayubi, esse é o Saque Responde e eu estou aqui com uma dúvida da Raquel, que ela diz assim: Simone, quais os primeiros passos para me tornar um líder, uma líder? Raquel, excelente pergunta e que bom seria se todos tivessem esse olhar, né? Como que eu posso me preparar para assumir aí uma posição de liderança? Primeira coisa que a gente tem que entender é que há uma diferença entre título e comportamento, atitude. O que é o título? Título é o cargo. Então, de repente, a pessoa tem o cargo de liderança, em liderança, mas não necessariamente ela se comporta como um líder. Não necessariamente ela tem as competências de um líder. São coisas diferentes, percebe? Então, o que eu proponho é que o primeiro passo seja você desenvolver em si mesma comportamentos que nós chamamos de competências comportamentais, habilidades que serão exigidas de você num cargo de liderança. Habilidades como foco em resultados, empatia, saber ouvir, que mais? Capacidade de lidar sob pressão, gestão de pessoas, porque liderar pessoas não é a mesma coisa de liderar processos. Um profissional, ele pode ser excelente tecnicamente, mas ele pode ser péssimo como líder, percebe? Então, tecnicamente ele é muito bom naquilo que ele faz, mas na hora que ele precisa coordenar pessoas, ele não consegue, porque é diferente. Então, o primeiro passo é desenvolver em você mesma competências que são fundamentais, essenciais na hora de liderar. Essas que eu comentei agora, que eu falei agora há pouco, comunicação assertiva é uma outra competência. Para isso tudo, é fundamental gostar de gente, gostar de pessoas. Hoje a gente fala muito em liderança humanizada. Então, é uma liderança que tem foco em resultados, porque precisa ter. Se a gente estiver falando de uma liderança no mundo corporativo, não tem como não ter foco em resultados, não é mesmo? Uma empresa, ela precisa dar resultados. Mas esse foco em resultado, ele pode vir de uma maneira humanizada. Então, mas para isso é fundamental desenvolver essas competências em si mesmas. Então, Raquel, busque o autoconhecimento, busque desenvolver essas competências que eu coloquei aqui. Uma outra é a capacidade de lidar com desafios sob pressão, né, que é a tão chamada aí, tão falada resiliência. O que é a resiliência na prática? É você não pular do barco quando o barco está afundando. Você vai lá e você tenta manter esse barco ali navegando, pelo menos até chegar na areia. Isso é a resiliência. Isso é uma força, um recurso que nós, seres humanos, temos e que podemos desenvolver. Alguns já têm desenvolvido, outros precisam desenvolver, para que tenha ali uma persistência, não uma teimosia, mas uma persistência em conseguir lidar com os desafios da vida. Então, é entender que, de repente, você está liderando um time e que talvez um ou outro não vão gostar de você, não vão gostar da forma como você lidera, talvez o chefe não vai reconhecer todo o seu esforço em liderar, né? Talvez, por mais que você tenha se empenhado, o trabalho final teve ali um problema, precisou ter um retrabalho, ou o prazo não conseguiu ser cumprido por algum motivo. E aí, como é que você lida com isso? Tudo tem a ver com resiliência também, que passa, inclusive, pela nossa capacidade, Raquel, de tolerar frustração, né? Ser líder é ser capaz de tolerar a frustração e entender que liderança é ser humano, né? Mas separar as coisas. O líder, ele tem que entender que dentro de uma empresa, ele é, acima de tudo, ele é profissional, né? O que eu quero dizer com isso? Tem que ter um cuidado muito grande para não misturar amizade fora com profissionalismo ali dentro, beneficiar alguns por conta dessa amizade ou deixar de fazer o trabalho por conta dessa amizade. Isso muitas vezes é um desafio muito grande,
para alguns líderes, principalmente se é um líder que ele foi promovido na empresa, né? Então, isso tudo vai passar pela inteligência emocional, que também tem a ver com todas essas competências aqui, tá? Bom, eu espero ter conseguido ajudar um pouquinho nessa temática, mas de uma forma muito resumida, eu diria, comece pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento de competências comportamentais que são fundamentais na hora de liderar. Que competências são essas? Todas essas que eu coloquei agora no vídeo, né? E entre outras que talvez você possa estudar um pouquinho para, né? Porque não dá tempo da gente discorrer sobre esse assunto aqui, tá bom? Obrigada pela sua pergunta e até uma próxima. Tchau, tchau.